E o Exército enviou nesta terça-feira tanques para Roraima. O estado está em atenção pela disputa entre a Venezuela e Guiana pela região de Essequibo. O deslocamento das unidades já estava programado para dar apoio em operações contra o garimpo. Por isso, os blindados vão ficar em Boa Vista, mas à disposição para uma eventual necessidade de atuação em Pacaraima. A Venezuela realizou no último domingo um referendo sobre o assunto e aprovou medidas que podem resultar na anexação de parte do território da Guiana. A região de Essequibo, que é rica em petróleo, é objeto de uma longa disputa entre os dois países, alimentada pela recente descoberta de mais recursos energéticos. A área equivale a cerca de 2/3 do território nacional da Guiana. Consta, quero te ouvir, ontem falamos bastante a respeito dessa situação, desse possível conflito aí entre a Venezuela e a Guiana. A Venezuela aí reivindicando 70% aí do país vizinho, né? Pois é, o senador Bittar, na entrevista de agora, acabou de denunciar o globalismo, que é uma espécie de neocolonialismo soft, mascarado, sutil, que compra, né, até com campanhas abertas, florestas lá no Brasil e fazendas aqui nos Estados Unidos. A campanha para levantar recursos é escancarada assim mesmo. Isso aí é o imperialismo às antigas, né? É o imperialismo comunista do colega do Lula, que quer anexar um território porque, e não vamos ser ingênuos, descobriu muito petróleo ali, né? Aí faz um plebiscito mascarado, porque é uma ditadura sem nenhuma transparência, com uma urna eletrônica controlada por eles, e o resultado é 95% favorável, então, a essa anexação. Como é que fica a postura do Brasil? Falamos muito disso na segunda-feira. Aí, hoje temos a notícia de 20, se eu não me engano, blindados para a região. Bom, podem mandar junto tinta amarela e pincel para pintar meio fio, porque 20 blindados vai fazer o quê, né? Os venezuelanos precisam usar o território brasileiro. O governo Lula vai permitir isso ou vai impedir com 20 blindados? Então, o mundo está atento a esse colonialismo às antigas, né? Aquela anexação de território alheio. E o Brasil vai ser cúmplice da ditadura socialista que ele apoia na figura do governo Lula há muito tempo. Lula chegou a pedir votos para o ditador Maduro, vamos lembrar, gravou vídeo pedindo votos. Então a situação é muito incômoda, muito delicada e mais um passo na direção do Brasil virar de vez um pária global, né? A turma lulista e da velha imprensa denunciava que Bolsonaro estava transformando o Brasil num pária, inclusive por conta desses discursos fajutos contratados por ONGs que ignoram a letra N, como mostrou o senador Bittar e a CPI, e hoje é que o Brasil vira um pária mundial, né? Se aproximando cada vez mais de regimes nefastos como Rússia, China, Irã, Nicarágua, Venezuela e Cuba. Durma com barulho desses. Piotr, também quero te ouvir, mas vou pedir para a produção exibir novamente na tela o mapa, só para a gente entender do que a gente está falando. Está aí, então, o território Venezuela, a Guiana e tudo que está em vermelho ali seria o território reivindicado pela Venezuela, que corresponde a 2/3 do território da Guiana, 70%, ali que é dividido pelo rio Essequibo. É essa a região em vermelho no mapa que está neste momento em disputa, e nós conversamos aqui da possibilidade da Venezuela atacar a Guiana. Agora o Brasil então envia tanques ali para a região de Roraima, e qual deve ser a posição do Brasil num eventual ataque, num eventual conflito aí entre Venezuela e Guiana, Piotr? Se tivermos um chefe de Estado competente, espero que pelo menos nesse caso tenhamos, o Brasil não pode permitir esse tipo de coisa, pelo bem da região, porque isso é guerra de expansão territorial. Uma coisa do século XX, já não existe mais. Foi o que a Rússia fez, eu vou repetir aqui em relação à Ucrânia, não cabe mais guerra de expansão territorial. O mundo já está dividido. E tem uma outra coisa da ONU, inclusive, que chama-se autodeterminação dos povos. O povo, obviamente, da Guiana não quer ser venezuelano, então mais uma razão pela qual você não pode invadir. Agora,
a posição brasileira precisa ficar clara, em que pese o fato dos 20 blindados, também foi aumentado, acho que o pelotão de fronteira ali era de 70, mais 60 homens foram enviados, o que ainda é muito pouco, porque, na lógica do governo, o Brasil não vai entrar em guerra, é apenas o que se chama nas Forças Armadas de tentativa de dissuasão. Mas precisa pensar um pouco mais, porque, vamos lá, o Maduro, ao fazer um referendo como esse, que é, na verdade, completamente fraudulento, né? Não tem nada de verdadeiro, de essencial nisso daí. Ele, como o próprio amigo dele, o presidente Lula, disse, fez lá o referendo para dar o resultado que ele quer. Ou seja, não tem democracia na Venezuela, então qual é o valor desse referendo? Agora, o Brasil precisa ter uma posição muito clara. Permitir uma guerra no continente aqui por uma guerra de expansão territorial de um ditador, como é o caso de Maduro, é simplesmente a perda de qualquer importância estratégica que o Brasil tem no continente. E aí por culpa só do Palácio do Planalto. E se vier a neutralidade, ela é cafajeste, né? Sim. O exército venezuelano tem cerca de 350 mil soldados, 360. Ele é ligeiramente inferior aos efetivos, né, do exército brasileiro. 1.000 homens, 2.000, do tamanho, vejam o tamanho do Brasil e da Venezuela, e fica evidente os planos expansionistas aí e belicosos dos venezuelanos. Eles querem com isso assustar a Colômbia, sobretudo quando a Colômbia era governada por um presidente de direita, e querem assustar a Guiana. Eu fui para... Já contei essa viagem aí, quando eu fiquei alguns dias na Cabeça do Cachorro, São Gabriel da Cachoeira, que é a última cidade antes da fronteira com a Colômbia, Venezuela, a última cidade brasileira, e o comandante era o agora senador Mourão. Ele disse, olha aqui, presta atenção numa região chamada Essequibo. Isso foi o quê? Há uns 13, 15 anos. Aí eu me inteirei do que se passava. É uma região com muito petróleo. No território, no mapa oficial dos governos chavistas, ela aparece pontilhada, mas como integrante do território venezuelano. E o Mourão disse, eles vão invadir. Eles vão invadir no momento em que o governo venezuelano precisar de alguma coisa que aparentemente possa unir o país, como faz todo o governo. Aquele bêbado que era presidente da Argentina, quando aquele que declarou guerra ao Império Britânico, eu já recordo o nome dele. Aliás, um jornalista observou bem, ele era parecido... General Galtieri, não é? General Galtieri, que era parecido com o ator que fez o papel do General Patton, no filme que conta a história do Patton. É o George C. Scott. Ele era parecido com o ator, mas ele se achou parecido com o Patton, o general. E bebeu mal no fim de tarde, foi exatamente assim. Eu vou unir a Argentina. E, de repente, se viu confrontado com a esquadra inglesa. Hoje, eu me lembro que o Getúlio Bittencourt, belo jornalista, ele apostou comigo, eu nunca fiz uma aposta tão ganha antecipadamente. Ele falou, nós estávamos fechando a capa da Veja, ele falou, eu aposto na Argentina. Eu falei, olha aqui, ó, a capa da Veja mostrava a esquadra inglesa, que tinha um príncipe lá na Capitânia. Eu falei, você acha que a Rainha Elizabeth vai mandar o filho para morrer na Argentina? Sim. Tá ganho isso aí, e ganhei. Bom, esse Maduro é um pouco pior. Eu não sei com quem ele se acha parecido, mas ele tem certeza que se declarar guerra à Guiana, ele vai contar com a neutralidade, por isso que eu digo cafajeste do Brasil, e o apoio de gente que não pode ser normal. Se você acha que o Maduro é um grande líder, você não é normal. O plebiscito, referendo, sei lá, foi feito na Venezuela. Sim. Você faz na área conflagrada.
O plebiscito nas ilhas Falkland, que só a esquerda brasileira chama de Malvinas, e os argentinos, foi feito lá. Deu assim, 99%, quero ser inglês. Sempre fui. Só tinha ingleses por lá. Reivindicando um artigo da ONU, que é a autodeterminação dos povos. Eu quero ser inglês. O Galtieri decidiu que não, tinha que ser argentino, deu no que deu. Esse Maduro me faz um plebiscito na Venezuela, perguntando se eles querem mais terra. Quem é que vai responder que não? Ninguém, né? Ninguém, nem Honduras. E apresenta isso aí como a explicação para o conflito. Porque tem gente que tem que ser presa aí por problemas de caso clínico, né? Coisa para hospício. Mas é tratada pelo governo brasileiro, essa gente, como se fosse um bando de estadistas. Augusto, só para fazer uma referência, Augusto citou o Patton, o George Patton é das maiores lendas do exército americano. Um herói de Segunda Guerra Mundial, enfim. O Galtieri. O Galtieri, se comparar ao Patton... É parecido. Ligeiramente parecido. Só fisicamente. Só fisicamente.